Olá, alunos dos sétimos anos. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Medieval. A aula é comigo, professora Rosilda Menger, e a nossa intérprete Elisângela, que está aqui conosco hoje, tá bom? Vamos ver o motivo, os objetivos, melhor dizendo, da nossa aula de hoje? Compreender a importância da Igreja Católica na Idade Média, né? Vamos perceber o quão ela era importante na Idade Média para a vida das pessoas. Você lembra qual era a função do clero na sociedade medieval? Qual era o papel da religião na Idade Média? Veja, aqui nós temos, né, uma igreja, Basílica Saint-Nazaire, na França, né, já mostrando a importância que a igreja e que a religião católica tinha para a vida na Idade Média, né, para as pessoas da Idade Média. Tá? Na sociedade medieval, o clero era composto pelo Papa, cardeais, bispos, padres, monges e tinha como função rezar e cuidar da vida espiritual das pessoas. A sociedade medieval era marcadamente cristã, né? A religião se fazia presente em todos os aspectos, né? Vamos lembrar do teocentrismo. Deus era o centro do universo. Então, Deus estava presente na vida das pessoas e a Igreja Católica também. Então, de certa forma, ela controlava a vida das pessoas nesse período. Veja, nessa imagem a gente vê a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né, em São Paulo, que é um dos principais templos religiosos, né, católicos do Brasil. Veja, em 2018 foi visitada por 12 milhões de pessoas, né? E nós temos no Brasil vários outros pontos de peregrinação, né? Na sua cidade existe algum templo religioso importante? Aqui no sul, por exemplo, nós temos Nova Trento, né? Que é um ponto de peregrinação por causa da irmã Paulina, tá? Em 2007, o Cristo Redentor foi escolhido uma das 7 maravilhas do mundo moderno, um monumento símbolo não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil no exterior, e identifica o Brasil como um país cristão, né? O Brasil ele tem uma maioria cristã. Estudar a história do cristianismo é compreender também a identidade nacional, tá? Embora hoje a gente não tenha só cristãos católicos, mas o Brasil continua sendo um país cristão. Durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou e as populações foram tomadas pela insegurança, tá? E aí foi nesse contexto, né, a igreja era a única instituição. Então, diante daquelas dificuldades, diante da crise pelo qual as pessoas passavam, a igreja foi a instituição que ofereceu, de certa forma, um apoio à população e foi ganhando espaço entre as pessoas naquele momento, tá? Clemente de Alexandria, importante padre da Igreja Católica, tá? Em 313, por meio do Edito de Milão, o imperador Constantino concedeu a liberdade de culto aos cristãos. Nós temos que lembrar que, durante o Império Romano, do século I até o século III, os cristãos eram perseguidos, era proibido, né, praticar a religião cristã. Então, só em 313 que foi permitido, então, o culto cristão, tá? A igreja teve, então, impulso na sua organização. No ano de 395, o imperador Teodósio, que está na imagem ali da moeda, né, tornou o cristianismo a religião oficial. Então, percebam como foi mudando, né, da proibição à permissão e passou a se tornar, então, em 395, a religião oficial do Império Romano, tá? Em 476, aconteceu o fim do Império Romano, né? Roma é tomada pelos bárbaros, tá? Mas a Igreja Católica, ela continuou se fortalecendo nos séculos seguintes. Então, ainda que o Império Romano tenha ruído, a Igreja Católica vai alcançando mais e mais pessoas, tá? Vamos para a nossa primeira atividade. Lembrando que vocês devem copiar essa atividade no caderno de vocês, responder, porque isso é importante para o aprendizado de vocês, tá?
Construa uma linha do tempo no seu caderno com as datas mencionadas no slide anterior. Faça um desenho que ilustre cada uma delas, tá? Então vocês vão copiar, vão responder e nós voltamos depois com a correção. Ok, vamos fazer a correção da nossa atividade então? Qual era a pergunta mesmo? Construa uma linha do tempo no seu caderno com as datas mencionadas no slide anterior. Faça um desenho que ilustre cada uma delas. Olha a nossa linha do tempo aqui, ó. Então, 303, o Edito de Milão, né, que permitia o culto cristão, tá? E em 395, Teodósio torna, então, o cristianismo oficial e em 476, depois de Cristo, né, o fim do Império Romano do Ocidente, tá bom? Origem do patrimônio da igreja, né? Então, a gente viu que a igreja acaba o Império Romano, né? Roma é tomada, mas a igreja continua aumentando o seu poder, né? Poder espiritual e poder econômico, tá? Nos primeiros tempos, o sustento da igreja vinha de esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular patrimônio crescente formado por doações de terras e dinheiro, tá? Que recebia dos fiéis. No século IV, a igreja ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. Então, por isso que ela acabou se tornando muito rica e muito poderosa, tá bom? Porque ela foi acumulando, os fiéis iam dando esmolas, iam dando ofertas, como terras, né? E dinheiro, e ela vai se tornando poderosa. Atualmente, a sede da Igreja Católica está no Vaticano, em Roma. O Vaticano é um país independente, né? Tem a sua autonomia. O poder do Papa. O Papa é reconhecido como herdeiro e representante do apóstolo Pedro, né? Fundador da Igreja Católica, né? Tido como o primeiro bispo de Roma. Ao longo da Idade Média, os papas adquiriram grande poder e interferiram em questões políticas, né? Quem é o Papa
na atualidade? Qual é o Papa hoje? Né? O Papa Francisco, né? Uma figura simpaticíssima, né? Não quis usar o anel de ouro, né? Porque acha que aquilo é ostentação. Então hoje nós temos um Papa muito mais próximo do povo, mas nem todos os papas tinham esse perfil, tá? E a igreja, ela é criticada, porque ela acabou se envolvendo em questões políticas. Vamos para a nossa próxima atividade, tá? Nos primeiros tempos, o sustento da igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Explique como foi que a igreja passou a acumular riquezas. Lembrando que vocês devem copiar no caderno de vocês, responder, tá? E nós voltamos depois com a correção. Ok? Vamos fazer a correção da nossa atividade? Nos primeiros tempos, o sustento da igreja provinha de esmolas dadas pelos fiéis. Explique como foi que a igreja passou a acumular riquezas? A igreja passou a enriquecer recebendo doações em terras e dinheiro dos fiéis, além de ganhar o direito de não pagar impostos, né? Até hoje as igrejas não pagam impostos. Na Idade Média, este estamento, que era o clero, né, estava organizado como clero secular e clero regular. O clero secular, ele era estruturado numa hierarquia composta pelo pároco, bispo, arcebispo e papa. O clero regular era formado por sacerdotes, monges que viviam nos mosteiros e conventos obedecendo às regras estabelecidas por uma ordem religiosa, né? Então esses viviam uma vida reclusa, estudando, né, orando. Esses já tinham contato com a população, tá? Então, clero secular e clero regular. Qual era então o papel dos monges durante a Idade Média, né? Na Idade Média, os mosteiros foram centros de referência espiritual e intelectual. Os monges levavam uma vida de oração e se dedicavam a cópias de livros religiosos ou obras da antiguidade. Veja,
o conhecimento estava nos mosteiros, porque eram eles que liam a Bíblia, eram eles que liam livros lá da antiguidade e faziam as cópias desses livros, ou seja, todo o conhecimento intelectual estava presente nos mosteiros. É possível associar a difusão do conhecimento daquele período com a atualidade? É possível fazer essa associação? Como que era disseminado o conhecimento? Aonde estava o conhecimento daquele período? Na Idade Média, né? E hoje, aonde está o conhecimento? Tá? Veja, a vida monástica se difundiu desde o início da Idade Média. Em 529, Bento de Núrcia, essa figura aqui que está na imagem, né? Fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos e o lema era Ora et labora, ou seja, reza e trabalha. Era isso que eles faziam nos mosteiros, né? Essa ordem serviu de inspiração para várias outras, como os franciscanos, as clarissas, os dominicanos, as carmelitas e os agostinianos. Então veja, naquele período, todo o conhecimento estava presente nos mosteiros e estava presente com os membros do clero. Hoje não. Hoje o conhecimento é disseminado, né? Nós temos acesso ao conhecimento, principalmente através do advento da internet. Nós temos o conhecimento, é só buscarmos, ele está em toda parte. Não está circunscrito a um grupo específico, tá bom? Atividade. Observem a imagem que a gente já consegue responder, tá? Observe a imagem a seguir. Escreva o que você acredita que os monges estejam fazendo. Copie então essa questão no caderno de vocês, respondam e depois nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então dessa atividade? Observe a imagem, que está aqui do lado, né? E escreva o que você acredita que os monges estejam fazendo, né? O que será que eles estão fazendo, né? Na imagem vemos 3 monges copistas trabalhando em uma biblioteca ou mosteiro. A igreja foi um grande centro de referência intelectual da Idade Média, como eu já tinha falado anteriormente. Por quê? Eles, além de estudar a Bíblia, eles também copiavam os livros que tinham conhecimentos trazidos lá da antiguidade. Então, os monges copistas, eles iam fazendo cópias desses livros. Então, todo o conhecimento que se tinha naquele período estava nos mosteiros, né? Os monges é que tinham acesso, o clero é que tinha acesso, os membros da igreja é que podiam ter acesso e conhecer, enquanto a maioria da população não tinha acesso a esse conhecimento, tá? Então, aqui são monges copistas. Vamos fazer a retomada, então, da nossa aula de hoje? A Igreja Católica foi uma das instituições que sobreviveu ao fim do Império Romano, adquirindo poder e prestígio. Então, a gente viu o que lá no início da aula? Nós vimos que os cristãos eram perseguidos, né? Eu falei para vocês que eles eram perseguidos do século I ao século III. A partir de 313, então, com o Edito de Milão, eles podem praticar o culto cristão, né? A partir de 395, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e mesmo com a queda do Império Romano, a Igreja Católica, ela sobrevive e vai aumentando o seu poder. Ela não se destrói junto com o Império Romano, não, ela vai se manter. Então agora a Europa vai sofrer uma mudança, vai se tornar feudal e, no entanto, a igreja vai estar ali, amparando, né, as pessoas espiritualmente, tá? Durante a Idade Média, a igreja também interferiu em questões políticas. Então veja, ela começa a crescer economicamente através das esmolas, através de ofertas em dinheiro e em terras. Também ganha o direito de não pagar impostos e, com esse poder, ela passa a interferir em questões políticas, em muitos momentos até se afastando do aspecto espiritual, tá? Foi grande responsável pela guarda do conhecimento e merece destaque, então, as ordens monásticas. Então, veja, durante a Idade Média, a Igreja Católica era a detentora do conhecimento. Por quê? Além de a população não saber ler, só os monges, aliás, só o alto clero e aqueles que viviam nos mosteiros sabiam ler. O baixo clero não sabia ler, né? Não tinha muitas vezes esse conhecimento. Então a igreja dentro dos mosteiros é que tinha todo o conhecimento, tanto da Bíblia, tanto espiritual quanto intelectual, porque os monges copistas, por exemplo, copiavam livros da antiguidade, conhecimentos alcançados lá na Idade Antiga, tá? E vão mantendo. Então, por isso que a igreja, ela também exerce esse poder, né? Porque ela tinha poder econômico, tinha interferência política e era detentora, então, do conhecimento. E o destaque das ordens monásticas, por quê? Porque foi ali, então, que começou a se disseminar. Então, eles viviam, né, para orar e trabalhar. E esse trabalhar era trabalhar o conhecimento, era copiar essas obras, tá? Então, por isso foi tão importante. E a igreja, claro, controlava a vida das pessoas nesse período, né? Como as pessoas não sabiam ler, e nós estamos falando do período teocentrista, então a igreja tinha um controle sobre a vida das pessoas nesse período. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.